Chega. Observatório da Violência contra a Mulher. Uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta. Chega! Olá, querido ouvinte. Você está a bordo do podcast do Observatório Chega da Violência contra a Mulher. Seja muito bem-vindo. É um prazer contar com a sua escuta atenciosa em mais um dos nossos episódios, que aborda a educação, como a educação pode nos ajudar a combater a violência contra mulheres e outras tantas lutas, ativismos, enfim. E no mês de outubro, mês de importantes campanhas, né? A gente tem o Outubro Rosa, nossa convidada está aqui toda de rosa já, para nos alertar um pouquinho sobre a prevenção do câncer de mama também. E a gente também está no mês das crianças. E é por elas que a gente criou essa série de 3 episódios para abordar essa temática que é tão importante, que a gente não chega a perceber ao longo do tempo, né, que para combater o feminicídio a gente precisa voltar umas casas e não falar só dos números, das estatísticas, mas entender de onde começa, né? Então, muito obrigada à nossa convidada que está aqui hoje para debater nesse episódio literatura infantil e como que a gente pode utilizar para conversar sobre a temática, para trazer essa temática para dentro das escolas, nos ambientes familiares, que também aí o primeiro episódio a gente conversou sobre educação sexual nas escolas, o tabu que ainda é isso, né? Então a gente vai tentar abordar nesses nossos 3 episódios um pouquinho desse universo. A nossa entrevistada hoje é uma pesquisadora, psicopedagoga, orientadora educacional com especialização em sexualidade, Cristiane Andréa, que tem um trabalho lindo aqui na cidade de Santos e já em outras partes também, né? Escritora, vai falar um pouquinho também mais pra frente do livro dela. E que traz aí a literatura infantil para desconstruir esses mitos, educando para uma vida mais saudável, prevenindo todas essas violências que a gente encontra no dia a dia. Eu sou Nara Assunção, professora da Universidade de Santa Cecília, uma das idealizadoras do Chega. Do meu lado, Márcio Okida, que vai nos acompanhar nesse bate-papo para falar sobre o papel da literatura na educação sexual das crianças, que é um tema super importante pra gente refletir, né, Márcia? Nossa, demais, né? Não dá nem pra gente dizer o quanto isso não é importante, importantíssimo, urgentíssimo, né? Obrigada por estar aqui, obrigada também por vir aqui conversar com a gente, esse assunto sempre tão necessário, né? Sempre necessário, infelizmente. Quem sabe um dia ele não precisa ser mais, né? Mas ainda é. Então, obrigada pela presença. E é um assunto de extrema importância e, infelizmente, a gente pode dizer que o Brasil é um dos países que mais, né, violenta as mulheres, violenta as crianças, né? Machuca, faz os abusos mais terríveis, né? Tem até um dado que tivemos 16% de mais casos nesse ano, ultrapassando até os casos registrados na época de isolamento social. Como é que a gente pode conviver com isso, né? Então, o seu trabalho é muito importante nesse sentido, que ele vem ajudar na questão da educação, né? De como desde pequena a gente conseguir fazer com que a situação melhore, não educando também apenas as crianças, mas também os pais, quem vive do lado, quem vive conjunto, os né? educadores. Os educadores, todo mundo, né? Porque é um assunto ainda, e tudo isso vai falar com a gente hoje, né? Tem muito preconceito, tem muita discriminação, tem muito medo de falar que vai falar sobre isso com as crianças, né? E a maneira que você coloca isso no seu livro, que é muito bacana, né, e tudo que você faz é muito necessário, né? Então, Cris, se apresenta um pouquinho, fala pra gente do nosso trabalho, como é que você vê essa situação, o que a gente faz para mudar, para poder ajudar e melhorar tudo isso. Bom, meninas, primeiramente eu quero agradecer o convite, que a gente tenha uma tarde maravilhosa, obrigada pela oportunidade de trazer essa temática hoje tão necessária, tão importante, né? E Márcia, você falou na questão dos dados, né? Então, assim, a questão não é que aumentou e que essa violência esteja ocorrendo neste momento. O que, na verdade, que a gente tem é ainda um aparecimento, um surgimento do que se aconteceu no momento Sim. do isolamento. Então, a gente tem ainda as subnotificações e que elas estão se apontando agora, né? Porque as crianças retornaram para a escola, porque as crianças estão voltando para os espaços sociais, de pessoas da quais elas tinham vínculo. Alguns vínculos foram quebrados por conta do distanciamento, né? Foram quase 2 anos. E agora os vínculos estão se restabelecendo. E por conta disso,
a escola é um espaço extremamente seguro. E aí a criança, com aquele vínculo que ela está se restabelecendo, ela se sente confiante, né? De trazer uma violência que ela sofreu durante a pandemia ou que ela ainda está sofrendo. Então, assim, eu acho que ainda é reflexo, sim, da pandemia, né? Por conta do tempo que as crianças ficaram mais vulneráveis por um maior espaço de tempo dentro de casa com seus algozes. Então, quer dizer, elas estavam isoladas, vivendo, de repente, ciclos de violência sem ter com quem um falar, canal de apoio ali, sem ter a rede de proteção, escola principalmente, né, muitas vezes. Que bom que a escola ainda é um lugar que ela sente confiança, né? Sim, porque assim, a gente não tem só escola, né? A gente tem escola, a gente tem as entidades esportivas, né? As crianças hoje fazem inglês, natação, e você sempre, a criança, ela sempre estabelece um vínculo afetivo com esses educadores, de um modo geral, né? Confia neles. Confia, porque hoje, se a gente pensar na educação integral, as crianças chegam a ficar 10 horas com os educadores. E quanto tempo que elas têm ficado em casa? Um curto espaço de tempo. Então isso faz com que elas estabeleçam esse vínculo afetivo com os educadores, confiando, e aí surge a tal de que a gente chama revelação espontânea, né? Ou é por meio de uma oficina, ou às vezes é numa contação de história, ou às vezes é num desenho, ou às vezes é por si só alguém que toca em algum assunto e aí aciona algum gatilho naquela criança, e num determinado momento ela vai acabar trazendo a revelação daquela violência. E aí, trazendo já mais um pouco para essa temática que a gente vai conversar hoje, da literatura infantil, né? E quando a gente fala de literatura infantil, a gente imagina aqueles livros de fábulas, contos, princesas, com finais muito felizes, outros nem tanto, mas assim, o universo da literatura infantil tem ainda essa... E é incrível que tenha, né? Esses livros que trazem esses universos, essas possibilidades, essas fantasias. E aí, dentro de universo, você resolve trazer um tema que é super importante, que é o combate à violação sexual ali de crianças. E aí eu queria que você explicasse como que surgiu isso. Você já falou aqui um pouquinho antes que esse foi a educação, e o papel da educação foi um pouquinho o tema do seu TCC, né? Isso. E aí como que surgiu a ideia de fazer um livro abordando essa temática? E hoje eu tenho visto muitos livros que abordam diferentes temáticas sociais, ativistas, que falam sobre preconceito. Tá criando aí, né, um movimento muito lindo também da gente poder proporcionar para as crianças, né? Então, como eu falei, né? Mostra o seu livro aí. Já aproveita. Vamos conversar sobre violência sexual infantil. É um livro para se ler juntamente com a criança, não é para entregar no mundo da criança, porque ele tem toda uma orientação ao educador, a qualquer pessoa que eduque uma criança. Ele abre possibilidades de diálogo, porque eu sei, para quem não tem experiência, para quem não domina o assunto, não é uma temática. Como chegar, né? Sim. Não é uma temática fácil. Cris, como é que eu chego para minha criança para falar sobre abuso sexual? Mas qual é o grande problema? Porque as pessoas acham que para falar de abuso sexual eu preciso falar sobre sexo. E não é isso. A autoproteção, ela justamente aborda o quê? O aprender a dizer não, a questão da liberdade da criança aprender a se higienizar sozinha. Então são pequenos movimentos que a gente traz para a criança e possibilidades de ensinar para a criança que se alguém tocá-la de um jeito que ela não se sentiu confortável, ela precisa falar para um outro adulto que ela foi tocada de um jeito não agradável. É sobre isso, é sobre a criança não ter medo de falar quando alguma coisa errada acontece. E para que isso aconteça, eu preciso estabelecer esse diálogo, eu preciso abrir esse diálogo, mostrar para a criança que, olha, você pode confiar na mamãe. Qualquer coisa que aconteça. E é muito interessante que as pessoas falam assim, não, mas a minha filha sabe que pode confiar em mim. Não, ela não sabe. Se você não disser, ela não vai saber.
E se você não abrir esse diálogo desde sempre, ela não vai se sentir confortável. Foi muito interessante, eu gosto muito de trazer esse exemplo. Quando eu comecei a escrever o livro, eu fiz um boneco e dei para algumas amigas testarem com as suas crianças. E eu tinha uma amiga muito em particular que tinha um menino, e eu sempre dizia para ela, você já conversou com seu filho sobre prevenção de violência? Ah, ele é menino, não precisa, o grande preconceito, né? Sim. Como se os meninos não fossem abusados. Aí, bom, quando eu entreguei o boneco do livro pra ela, você de novo com essa história e tal. Passou-se 2 dias, ela me liga, Cris, eu estou aqui desesperada, você me deixou enlouquecida. Aí, o que foi? Aí ela falou assim, não, eu fiz a pergunta pro meu filho, você sabe que ninguém pode mexer nas suas partes íntimas? Eu falei, e o que ele te respondeu? Não, a primeira coisa, ele bateu a mão na testa. Aí eu entrei em choque. E aí eu fiquei muito brava com ele, porque ele disse que os meninos da escola, os meninos maiores, toda vez que ele ia no banheiro, mexia no pênis dele. Nossa. Talvez de brincadeira, não sei, talvez não, talvez sim, ninguém sabe. Mas é aquilo da gente achar que não precisa falar, né? Então eu falei, mas você não pode brigar com ele, porque você nunca falou. Agora ele sabe que ninguém pode tocar nas partes íntimas de ninguém. Sim. Né? Então, a gente tem coisas que precisam realmente ser ditas, precisam ser ensinadas, e eu vou além. Precisam ser colocadas como reflexão antes que aconteça. Por exemplo, uma menina de 12, 11 anos, ela precisa já entender que, por exemplo, um homem pode tirar, de repente, a parte íntima dele dentro de um ônibus e mostrar pra ela, se masturbar, se ejacular na frente dela. E assim, o que você faz numa hora dessa? É importante a gente trazer esse diálogo antes de acontecer. Como se proteger, Como né? se proteger, porque o que acontece no momento desse? A adolescente, a criança, ela entra em choque. Sim. E em choque o que você faz? Paralisa. E quando você paralisa, porque você nunca pensou naquela possibilidade, você não sabe como agir, Não sabe o que fazer, você não falar. sabe o que fazer, mas quando você conversa antes, é muito legal, porque você fala assim, a primeira reação, eu dou um soco na cara dele. Não dá Eu falo nada. assim, não dá não. Minha filha Infelizmente, vive falando, né? se alguém fizer alguma Uma coisa, coisa- eu vou dar uma voadora. É, Pra então. ainda que você consiga, minha filha. Não Isso consegue, segue, porque a é gente verdade. entra em choque. Né? Né? Porque a gente jamais espera que aquilo aconteça. Então é muito interessante quando a gente traz esse diálogo para discutir antes que aconteça, a gente traz um momento de reflexão para a criança. Não que de repente no dia ela não entre em choque e ela de repente também não consiga fazer nada, ela realmente se paralise. Mas a gente traz uma oportunidade Sim. dela refletir sobre aquele assunto. Então uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, então você grita bem alto. Por favor, pode se afastar de mim? Chega pra lá. Olha, não me toca, não chega perto de mim, porque as pessoas precisam entender o que tá acontecendo pra te proteger. Aí você, mas eu vou gritar e todo mundo vai saber o que ele tá fazendo. Então, mas quem tá fazendo errado? Não é É você. você É. ou é ele? Pois é. São essas práticas, né, que a gente precisa quebrar. Esses pensamentos. Porque quando uma mulher é violentada, quem fica com vergonha sempre é a mulher, como se nós fôssemos culpadas do que aconteceu. Aliás, a sociedade coloca isso. Quando uma mulher é abusada, a primeira pergunta é: O que você estava usando? O que você estava usando? Que horas você tava? O que você tava lá? Onde que você estava sozinha? Saiu sozinha E só eu acho por que quê, até né? outro dia também a mídia, Exatamente. a comunicação trazia a mulher também nesse local de sofreu porque praticamente quis ou porque estava no lugar errado e ela era mais uma vez ali violentada, né, nas próprias manchetes. Então a gente é um processo que a gente está repensando também enquanto comunicadores, né? Eu acho que já dá para ver uma mudança, mas eu acho que vem de encontro a tudo isso, assim, né? Como a sociedade enxerga tudo e como a gente reage a isso, né? Sim. E é importante a gente falar da importância da gente dialogar com as crianças, com os adolescentes. Lógico que a gente vai respeitar a faixa etária, o tipo de abordagem que a gente vai dar para cada uma das faixas etárias. Isso é muito importante.
né? Eu sempre falo que com criança pequena é legal a gente trazer uma coisa mais lúdica, fantoche, uma coisa mais teatral, mais contação mesmo de história, dedoches, né? Mas aí, conforme as crianças vão ficando um pouquinho maior, você pode abrir um livro e trazer uma história. E detalhe, né? Não precisa ser uma história que necessariamente fale de violência sexual. Eu posso utilizar, por exemplo, clássicos, o conto, né, da Bela Adormecida, no momento que ele beija sem consentimento, a gente lembrar para as crianças que ninguém pode beijar ninguém sem pedir, que ninguém pode, né? E aí a gente vai trazendo algumas colocações, né? Que, por exemplo, uma coisa que eu acho muito importante, todo lugar que eu vou, toda entrevista que eu dou, eu gosto de trazer isso, né? Criança não namora, nem de brincadeira. A gente precisa cortar essas brincadeiras do adulto, porque o namorar não faz parte do contexto infantil. Sim. E aí eu já vi pais que compram presentes para a criança dar pro namoradinho na escola no Dia dos Namorados. Isso só intensifica, isso só facilita a vida do abusador. Que às vezes é o mesmo pai também que vai contra a educação sexual na escola, né? Opa. Então você tem esses dois lados aí que é super importante da gente refletir. E aí, até voltando o seu livro, né, o Vamos Conversar, eu queria que você falasse como você falou, né? São várias faixas etárias e é um livro para ter um mediador ali, né? Para ter um educador, um familiar, alguém fazendo essa mediação. Para que crianças que são, né? Quais a idade aí que atinge o livro e como que você conversa, como que você aborda? Eu vi uma vez a Cristiane fazendo uma roda para diferentes faixas etárias, né, no dia, e muito interessante como às vezes a mesma temática pode ser abordada de formas diferentes, trazendo essa reflexão toda, né? Então, assim, a gente tem muitas... quando eu pensei no livro, a gente tem muitas literaturas, inclusive literatura infantil premiada, voltada para a faixa etária ali dos 3, dos 4, dos 5 anos. E aí o que eu pensei, né? Hoje nós temos muitas crianças que acabam sendo introduzidas por conta de alta vulnerabilidade, né? Em situações que ela já tem conhecimento de vida sexual. Então eu pensei assim, nós precisamos trazer a temática lúdica, de uma forma lúdica e interativa, mas já propriamente trazendo a questão da violência em si. Não só naquela coisa de, o monstro, né? E então a minha abordagem foi essa. E aí, o que eu pensei? Nós vamos fazer um livro de perguntas e respostas, que a gente faz um bate-bola com as crianças, mas em que a criança vai responder a partir da bagagem que ela traz. Então o livro é o mesmo, as perguntas são as mesmas para todas as faixas etárias. Qual é a faixa etária que você indica? Da menor até a maior? De 4, 5 para cima. Eu gosto de 5 para cima. Até que idade você Até acha 12. que Olha, eu já fiz oficina com adolescentes. É que aí você muda a abordagem. Por quê? Porque as figuras, elas são representativas, não tem nada demais, não tem nenhuma foto de ninguém nu, não tem nada, absolutamente nada. Mas a criança vai olhar, por exemplo, tem uma figura que eu gosto muito que tem os braços de um adulto pegando uma criança e puxando ela à força. Então, dependendo da faixa etária, a criança vai dizer assim, tá querendo pegar ela à força pra bater. Bater é uma violência. E é o momento da gente falar de todas as violências ali pra criança, né? Porque tem criança que sofre castigos horrorosos, que é violência mesmo, não é castigo. Então, a abordagem, ela vai partir da bagagem que a criança traz. E aquela mesma figura, se você mostra para uma criança de uma faixa etária maior, ela vai dizer assim, tá pegando a criança à força para fazer coisa errada. Então, essa criança já entende, já sabe que é coisa errada. Então assim, a figura é a mesma, mas a gente trabalha com a bagagem que a criança tem de vida. Então, não é só a faixa etária, mas o que ela já vivenciou, o que ela experimentou, né, o mundo que ela vive, né, o contexto social que ela tem. Então, isso é que eu acho que é a grande sacada do livro, né?
E, por exemplo, eu tenho alguns feedbacks muito interessantes. Eu tenho uma mãe que trouxe pra mim que ela descobriu que a filha estava sofrendo alienação parental do pai, né? Que eles são separados, por meio da abordagem do livro. Porque no final do livro ela perguntou pra mãe: mas mãe, xingar a mãe de nome feio, de coisa ruim, é também abuso sexual? Foi a pergunta dela. E aí a mãe perguntou: mas por que você tá falando isso? Aí a menina deu uma parada, a mãe deu uma apertada e ela falou que o pai falava muitos palavrões, descrevia a mãe só de nomes feios. E aí imediatamente ela procurou uma advogada para acionar a justiça em relação, porque a alienação parental adoece a criança. Sim, com certeza. Sim. Então é importante você ver. Então assim, são tantas possibilidades com o livro, porque ele é um livro de perguntas e respostas. Sim. Então, o que é o abuso, como é que o abuso acontece, quem são as pessoas que são abusadas, né? Por que elas são abusadas, né? De quem é a culpa, como é que eu identifico, para quem que eu peço ajuda quando estiver acontecendo alguma coisa ruim. Então, lembrar a criança que às vezes ela fala assim: eu confio na minha mãe, mas e se o pai é o abusador? Como é que eu vou contar pra minha mãe? Eu não vou ter coragem de contar pra minha mãe que o meu pai tá abusando de mim. Então eu preciso pensar que eu tenho outras possibilidades. Eu tenho a professora, eu tenho a coordenadora, tem a tia. Eu tenho a tia, né? E tem as pessoas da escola que às vezes aquela criança ou aquele adolescente, ele estabelece uma relação, por exemplo, com a pessoa da merenda. Com a profissional da merenda que dá comida, porque a comida também, alimentar também estabelece um vínculo afetivo, com certeza, né? E às vezes a criança fica ali, aí aquela tia da merenda recebe com carinho, às vezes guarda um negocinho que aquela criança gosta, e aí ela estabelece aquele vínculo e ela confia naquela pessoa, e é para aquela pessoa, né, que ela vai contar. Eu, por exemplo, trabalhei numa escola no momento que essa tia da merenda era muito querida por todos os alunos, e as meninas de 14, 15 anos falavam da primeira relação sexual com ela. Olha. E ela orientava: olha, eu sei que você não pode, mas você precisa falar com a sua mãe, você precisa ir num médico, você precisa se preparar para este momento, você agora precisa tomar anticoncepcional porque você pode engravidar. Então olha a orientação que ela dava para aquela adolescente, procurar a mãe para que tomasse as devidas providências para que ela não se prejudicasse lá na frente. Então, às vezes, a gente nem imagina que isso aconteça dentro de uma escola. E o mais interessante ainda, a gente nem imagina com quem pode, né? Quem pode ser esse com quem a criança pode criar esse vínculo, né? De poder contar uma coisa, né? Algo que aconteceu, ou de violência, ou de vivência mesmo, como você falou, né? A primeira relação sexual, enfim. Por isso, talvez, tão importante, tão urgente a gente fazer com que livros como esse cheguem nas escolas, né? O seu já está na rede pública disponível, está disponível para download também. Como que você vê, assim, a intenção é fazer com que chegue para mais pais, para mais casas, para mais escolas? E como que a gente também pode fazer, é um tema bem importante, de não só levar, mas de fazer um trabalho em conjunto com as escolas para que as pessoas tenham essa bagagem de como lidar com isso, né? De como mediar e de como fazer essas orientações, preparar. Como você falou, às vezes a gente pensa só no educador, mas tem a tia da merenda. Sim. Como que a escola pode estar preparada para receber, né? Não adianta ter só o livro e não saber o que fazer. O que fazer. Olha, por exemplo, para a rede municipal, o ano passado e esse ano novamente nós refizemos, a gente criamos um projeto chamado Vamos Conversar. E esse Vamos Conversar, a gente convidou os bibliotecários das escolas, né? Porque são pessoas que já contam histórias normalmente. Às vezes a criança pode chegar: que livro que eu pego? Que livro que eu pego, exatamente. Então já são pessoas que já têm aquela habilidade de contação de histórias, do mundo das histórias. São pessoas que estabelecem vínculos com as crianças. E a biblioteca, no meu ver, é um espaço ainda mais seguro do que a própria escola. Porque ela sempre tem um espaço reservado, né? E aí nós demos a formação para essas bibliotecárias e funcionários de biblioteca para que eles aprendessem a
a lidar com o livro. Isso foi o ano passado. Nesse ano, nós voltamos e eu dei outras possibilidades que não só o livro, mas o teatro, né, a brincadeira. Como é que eu consigo conversar com a criança a partir de um desenho? Eu posso estabelecer uma conversa sobre abuso e violência com uma criança a partir de um desenho. Pedir para a criança desenhar a família. Não é verdade. Dali eu faço uma roda de conversa, dali eu já consigo fazer uma dinâmica. Sim. Às vezes a criança exclui o abusador. Às vezes ela desenha o abusador e ela rabisca o abusador. Às vezes ela desenha uma criança com as lágrimas pulando. E infelizmente eu já peguei desenho de criança com o pênis dentro da boca. Olha, ela desenhou um homem bem grande, uma criança bem pequena e um pênis enorme que descia, assim, como se fosse uma régua na boca da criança e as lágrimas pulando. Então, você vê, necessariamente, né, é lógico que não é uma coisa simples, mas necessariamente eu preciso do livro. Mas há muitas possibilidades. O livro facilita. Precisa preparar um professor, alguém que vai ver esse desenho, vai fazer, né? Vai fazer o quê? Exatamente. Olha, Márcia, você tocou agora num assunto super importante. Eu acho importante a gente falar isso, porque essa semana eu estou assim radiante. Como eu falei pra Nara, o meu Olha o sorriso, tá? Ela brilhou. Porque assim, o que acontece, né? Nós, educadores em sexualidade, a gente tem sonhos. Né? Sonhos de que as pessoas compreendam o que é a educação e sexualidade. Não é falar de sexo, não é levar temáticas que não condizem com a família, com a moral, com os bons costumes. Não é isso. É exatamente que a criança saiba as partes do corpo, que a criança entenda que ninguém pode tocar, que ela também não pode tocar no corpo do outro. É uma questão de respeito, sabe? De respeitar o seu corpo e respeitar o corpo do outro, trazer limites. Né? E as pessoas confundem as coisas por falta de conhecimento. E aí essa semana, né, surgiu a promulgação de uma lei, eu quero falar até o nome da lei, 14.679. Vou até anotar, 14.679. E essa lei, ela agora obriga colocar no currículo das universidades. Olha que legal. A questão da educação em sexualidade. E isso faltava. Isso é muito importante. Porque assim, o professor ele não aborda a temática. Por quê? Porque ele não teve isso na sua... Essa lei é do MEC? Não. Ela da veio do Congresso. Do Congresso. Já tá valendo. Olha, eu não tenho certeza... Não, que eu entendi, ela já tá valendo, mas é lógico que as universidades, elas vão precisar de um tempo para se adaptar. Para se adaptar. Sim. Mas já existe a lei. Sim, porque até então, a educação em sexualidade, ela partia dos PCNs e elas vinham como projetos, às vezes, projetos, e eu esqueci até agora o termo. Optativo, vocês Não era optativo, é temas transversais. Temas transversais. E aí, assim, os temas transversais, ele deixa uma lacuna, porque eu abordo se eu quiser. Sim. Eu abordo. Não é obrigado, se eu tiver conhecimento. Eu abordo se eu tiver uma relação de familiaridade com a temática. E aí, não é abordado. Não vai. Porque dificilmente, assim, raríssimos alguns professores de ciências que se sentem, ou alguns de educação física, que se sentiam à vontade, habilitados, mas muito ampacê. Agora não. Agora o professor, ele vai receber a formação. Então a primeira coisa é você se sentir capacitado para aquilo. Sim. Né? E eu vou ser muito honesta com vocês. Antes de fazer a minha especialização, eu não me sentia capacitada. Eu não me sentia. E olha que eu fazia já rodas de conversa com os adolescentes. Por quê? Porque eu comecei a perceber que os meus alunos saíam da sala, iam lá conversar com a tia da merenda, iam conversar com o porteiro sobre suas relações sexuais. E falavam assim, não, alguém precisa trazer um norte. Direcionar, né? Fazer esse direcionamento. E aí eu falava assim, olha, você precisa conversar com a sua mãe, você precisa ir no médico, você precisa se preocupar com a questão da camisinha, porque você pode pegar uma IST. E aí eu trazia essas abordagens de prevenção mesmo, porque
é muito complicado. Ela uma adolescente iniciar uma relação sexual, porque ela já iniciou, né? E ela já iniciou da pior forma possível, sem conhecimento, sem preparo, né? Sem uma organização familiar, sem prevenção, e muito, né? Sem a mãe ali do lado. Até para que de repente ela possa estar sendo obrigada a fazer o que ela não quer e ninguém sabe. Sim, sim. Né? Agora, eu acabei de escrever mais um livro, esse é para adolescente, e aborda exatamente isso. A questão, e por que eu escrevi esse livro? Porque nessas minhas andanças pelas escolas eu percebi quantas meninas pré-adolescentes de 12, 13 anos já estão apanhando de namorados, de ex-namorados, porque elas terminam os relacionamentos muito rápido e aí ela não pode ter outro relacionamento, apanha desse menino na escola, e aí ela não pode contar pra ninguém, porque se ela não pode nem namorar, como é que ela vai contar que tá sofrendo violência? Mas isso foi até um dos temas uma vez que a gente fez um evento desses relacionamentos abusivos que começam cada vez mais cedo, né? Mais cedo. Que por isso, inclusive, a gente criou o Chega na Escola, que para falar um pouquinho disso, né, dessas violências que chegam cada vez mais cedo. E essa faixa etária, por mais que ainda não seja ideal, 12, 11 anos dos namoros, eles já começam, não tem como. Não adianta então, a gente não achar ideal. Se a gente conversar, se a gente educar, se a gente mostrar que o empurrão, uma vez foi você que falou, né, a violência começa quando? Com o olhar. Se a gente conseguir educar que o olhar já pode machucar e já pode ser uma violência, talvez essa menina não sofra tanto, né? Ou consiga observar. A gente tem vários casos com Chega, principalmente da universidade, das alunas, quando a gente começa a conversar sobre isso, elas falam, nossa, eu vivi isso com 15, com 14, isso é abusivo? Exatamente. Esse despertar vem anos depois, né? Depois. E qual é a ideia? É que a gente converse isso antes. Sim. E, por exemplo, essa menina que você falou de 12 anos, que já iniciou uma relação sexual, o que é interessante nessa faixa etária? Se ela tem o suporte da mãe, então você vai namorar em casa. A mãe fica de olho, a mãe acompanha o que está acontecendo, vê como a mãe orienta. Sim. Olha, isso aí que ele está fazendo não é bacana, olha, essa relação de vocês não é legal. Porque existem relações de adolescente extremamente tóxicas. Sim. E é quando começa mesmo, né? Quando você tá ali de olho, quando está sob a sua supervisão, é outra coisa. Porque se não tá sobre a sua supervisão, você não tem ideia do que tá acontecendo. Sim. E às vezes essa menina já tá sofrendo a violência. Às vezes ela até teve a primeira relação sexual obrigada. Como acontece com muitas meninas e como aconteceu com muitas de nós. Né? Nós tivemos a primeira relação obrigadas, pressionadas, com pessoas que a gente nem gostava. Né? Então, assim, para que isso não aconteça, a menina, ela precisa entender que o momento dela, quem escolhe é ela. Sim. Ela que diz se ela está preparada ou não. Né? Mas para isso ela precisa ter o quê? O diálogo, a orientação, a conversa. E o teu livro, e um livro assim, né? E aí aproveitando, dá teu livro aqui pra gente já emendar pra próxima pergunta. Né? Então, enfim, a gente tem que fazer mais, né? Porque esse podcast é pouco. É pouco. Né? É pouco. Todos né? são poucos. Você deu um exemplo aqui, vou ver se eu acho que é desse livro, né? Que você falou do desenho, do puxando pela mão, né? Que tá lá no começo, bem, acho que é a primeira página. Lá, não, na primeira não, mas aqui, ó. E vou abordar isso que você falou que agora vai ser obrigado aqui, ter aqui. Não, na próxima. Mais uma. Aqui, ó. Vamos mudar pra mostrar? Pra onde que fica melhor mostrar? Ali. Aqui, esse aqui, né? É o outro, aqui. Você vê, olha, não tem nada demais não. as figuras. Nada, absolutamente nada. Mas é muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente mostra aquela primeira figura do menininho ali sem a blusinha, né? Sim. As crianças enxergam de longe aquele olho. Tem 2 olhos, olha lá, tem 2 olhos grandes lá na porta. Sim. A gente não identifica quem é, né? Mas as crianças logo falam assim, já falam quem é. Olha, tem um homem. Olhando. Não, é muito interessante. Tem um homem espiando a criança trocar de roupa. É sempre um homem espiando. Né? Sempre tem. Então, assim, é muito legal a criança entender que ninguém pode espiar ninguém trocar de roupa. Sim. Que ninguém pode... Inclusive até para o adolescente que tem aquela curiosidade que a gente sabe, né? Sim. Às vezes tá espiando os pais atrás da porta. Então, assim, entender que ninguém pode espiar ninguém trocar de roupa, ninguém pode espiar ninguém na sua intimidade.
Posso fazer uma pergunta que não tá aqui? Que tem a ver com o assunto. Certeza. Assim. Vou fazer a minha pergunta e vou emendar nisso. Isso de espiar, né? É uma coisa, Nara tem filho e filha, eu tenho sobrinho, né? Mas um dia eu comentei com amigos em comum, aí não vou citar o nome, que eu achei muito legal. Eu falei assim, eu achei tão legal que o Lorenzo agora, ele já começa a ter noção do espaço dele, da privacidade dele, né? Ele vai fazer 9 sexta-feira. Já de querer ir no banheiro dele, não tranca, a gente não deixa trancar a porta, porque é perigoso, mas encosta a porta. Antigamente ele ia pro banheiro com a porta escancarada, tava nem aí, agora eu comecei a perceber que ele começava a fechar a porta, né? Ele quer fazer as coisas sozinho, eu achei isso muito bom. Ele ter a privacidade dele. Um amigo em comum, depois eu posso até te contar quem, mas aqui não. Mas isso tá muito errado. Você deixa, porque eu andava pelado na minha casa, porque tia pode fazer tudo com o filho. Mãe pode fazer tudo com o filho. Pode ver o filho de sobrinho de qualquer jeito. Aí eu vi que o Renato ia pra uma discussão, eu falei, peguei e falei, eu não acho isso não. Eu acho muito legal meu sobrinho ter a privacidade dele. Comenta depois sobre isso, assim, o que você acha. Porque eu acho que é muito importante a criança ter a sua privacidade. Criar entender essa que privacidade. aquele é o momento dele ali. Não é que ele não confia em mim, né? Mas é que ele sabe, é o momento dele ali. Então, que legal que ele já quer se enxugar sozinho, né? Às vezes ele pede assim, titia, o meu pé eu não consegui direito, ok. Mas ele se enxuga sozinho, ele encosta a porta do banheiro. Eu percebo que ele quer comer. Não é vergonha, não é medo. É entender que ele é um ser que precisa da sua privacidade ali. Eu acho muito importante isso. E talvez essa cultura, ou a maneira que nós somos criados, né? De poder andar pelado pela casa, na frente do pai, da mãe, fazer tudo, o tio, sei lá, quem quiser, achar isso normal, eu nunca achei. Eu sou aquela que, se bobear, minha irmã, acho que nunca me viu sem roupa na vida, eu acho, né? Talvez seja um exagero meu, mas né? Mas também me passou uma lembrança de infância, que eu, quando era pequena, também sem citar nomes, eu fui obrigada. Eu conto essa história achando engraçado, porque foi engraçado. Mas aí eu paro pra pensar hoje, tendo essa consciência que eu não tinha, né? Eu fui obrigada a casar com meu primo. Me vestiram de noiva e fizeram eu casar com meu primo. Um primo que eu gosto muito dele, muito querido. Mas eu lembro até hoje disso, de me vestirem de noiva, me colocarem no corredor com meu primo. Nós dois estávamos, e ele também estava incomodado com isso, né? E fizeram um casamento e nós dois íamos pro corredor, porque, não dá vontade de falar o nome dele, mas não vou, né? Eles se adoram, estão muito juntos, vamos casar os dois, né? E assim, eu achei que era de verdade, porque na hora de falar o sim, eu chorei. Em pânico, porque eu não queria aquilo. Você era uma criança. Sabe? E a gente conta, quantas vezes eu contei isso de uma forma engraçada, né? Porque olha só o que fizeram comigo, né? Eu brincava com, casaram a gente, né? Sorte que, sei lá, eu acho que isso não causou grandes problemas, nem pra mim, nem pra ele, na nossa relação. Mas é um erro, né? É uma questão cultural que, assim como esse amigo em comum acha que é normal você ficar andando pelado pela casa na frente de tio, pai, não pode, tem que fazer, não pode não fazer, né? É uma questão cultural que é complicada a gente conseguir lidar com isso, e por isso o teu livro é tão necessário. E as ilustrações, já emendando com a minha outra pergunta, aí você responde tudo, se você esqueceu, lembra, de como lidar com a parte da criação, né? O design é muito bom, a ilustração é muito boa. Se você não souber escolher alguém que faça isso de uma maneira legal, né, vai interpretar essa parte visual de um jeito que não vai ser tão agradável e não vai chegar também, né? Então, como é que é essa parte? Fala sobre essa parte cultural aí, como é que a gente lida com o meu obrigar a casar. Gente, eu falo isso, eu lembro, ó, eu tô vendo eu andando no corredor comprido. Traumatizou. Era um corredor comprido, eu vestida toda de branco, era enrolada num lençol, improvisaram lá, a noivinha, a Marcinha e o primo lá. Lembro até hoje. Essa coisa cultural e lidar, e como é que você faz a parte da criação mesmo, né? Então, mas você trouxe, assim, agora, assim, um assunto muito importante, né? Que nem você falou, porque as pessoas, tem determinadas famílias que todo mundo anda pela casa. Ok, não está errado. A questão é que como que cada um se sente diante disso. Uhum. Então, se naquela criação foi uma criação respeitosa, as pessoas nem olham para as partes íntimas do outro. Porque se estabeleceu um respeito, se estabeleceu uma educação, houve diálogo, houve orientação, tá tudo bem. Agora,
Se a própria criança não está se sentindo à vontade, que é o caso do seu sobrinho, porque você já percebeu que ele está procurando fechar a porta, né? A gente tem que respeitar. Porque é o jeito dele lidar com a sexualidade dele e a sexualidade do outro. Por exemplo, aquela criança fala assim, ai mãe, pelo amor de Deus, veste uma roupa que eu não quero ver você assim. Respeita essa criança. Sabe uma coisa que eu tinha pânico? De alguma forma, isso incomoda essa criança. Eu tinha pânico na época da escola, só que a gente vai lembrando, né? Tem coisa que a gente não lembra, a gente só lembra quando fala. Eu morria de medo das aulas, eu tinha medo, tô confessando aqui isso. Talvez tem gente que, eu acho que eu nunca falei, porque deve ter gente que vai falar, ai que ridícula, o que... Mas é verdade, eu morria de medo das aulas de educação física, quando eu tinha que ir no banheiro e tomar banho todo mundo junto. E ficar lá no banheiro, todo mundo tomar banho. É uma questão cultural sua, do seu corpo, né? Mas tinha gente que não aceitava, falava assim, que ridícula. E aí uma coisa que você trouxe que pra mim é primordial, é a questão da criança lidar com a... Assim, ela estar apta a se higienizar sozinha, sabe? Sim. Essa liberdade, sim, ela é importante. E essa questão da preservação da privacidade. Isso é uma grande autoproteção, porque pensa bem, você acostuma aquela criança a ir no banheiro com a porta sempre aberta. Aí hoje é muito comum você levar as crianças às festas, deixar aquela criança e buscar no final da festa. Hoje é muito comum isso, né? As famílias não estão mais convidando, não, até porque encarece, né? Convidar toda a família. Então agora se faz muito festa só para a criança. E aí, essa criança, qual vai ser o que ela vai fazer lá na festa? Ela vai fazer a mesma coisa que ela faz em casa. Ela vai ir no banheiro, ela vai achar o primeiro banheiro, ela vai entrar com a porta aberta, ela vai ficar sentada e as pessoas vão estar passando pela festa. Se ela não foi ensinada a se auto-higienizar, certeza que a primeira pessoa que passar, ela vai falar assim, me ajuda. E é aquela criança que vai tocar nas partes íntimas dela, que vai limpar essa criança, que vai higienizar essa criança. Então, o que é importante? Essa coisa da gente, né, ensinar a criança, encostar a porta, tá tudo bem. Né? É um momento de privacidade, até porque esse momento, né, das necessidades fisiológicas tem que ser respeitada. É um momento muito particular, muito individual. Então, assim, que você nem tranque a porta, mas ensine ela a encostar a porta. Encostar, se precisa de ajuda, chama. Tô aqui, pode confiar. Né? Mas ensinar a criança a se higienizar o mais cedo possível é uma grande autoproteção. Ai, Cris, mas ela não vai se limpar direito. Não tem problema, chega em casa e dá um banho. Sim, já me perguntaram isso, mas limpa sozinha? Eu falei, gente, limpa, vai. Em casa a gente tem um negócio interessante, porque a Luna tem 8 anos e em casa é porta aberta, a mãe fica aqui no banheiro comigo conversando e é o momento dela, ela ainda não fechou a porta pra mim. Diferente, né? A gente fala, Luna, fica aí sozinha um pouquinho, vai, dá uma... Não, ela gosta de conversar, mas na rua ela tem. A porta não pode ficar nem um pouquinho aberta, porque a gente já explicou isso pra ela. Então, em casa pode ser assim, mas na rua ela não pode, não, mãe, tá um pouquinho aberta. Mãe, isso que ela fica desesperada, porque ela já tem essa noção de das pessoas não poderem vê-la, né, de alguma forma. Mas é isso, né? A gente não pode partir do pressuposto que a criança sabe. Sim, né? Tem que falar. Tem que falar. Olha, aqui pode ser assim, tá bom? Mas quando você estiver na casa de outra pessoa, quando você estiver no banheiro da rua, quando você estiver no banheiro da escola, tem que conversar. Você precisa fechar. E a criança, elas são muito ingênuas, né? Outro dia eu fiquei pensando sobre isso, dos abusos, de como começa. Eu lembro que a Luna, quando ela era bem pequenininha, hoje ela tem 8, ela devia ter uns 3. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não lembro. Acho que eu tava secando ela, tava naquele momento em casa, e ela falou, mamãe, coloca a mão na minha parte íntima, né? Faz uma massagenzinha. E aí eu recebi aquele convite, eu falei, a mamãe não pode. Onde tá coçando? Aí ela falou, é aqui. Eu falei, a mamãe pode coçar aqui assim, ó, na barriguinha, um pouco perto, se tem alguma coisa incomodando, mas na sua, né, na sua periquitinha, na sua parte íntima, eu não posso coçar. Ninguém pode. Se você quiser coçar, você pode coçar um pouquinho, não sei o que, é uma parte que só pode estar, só você pode tocar. Mas assim, me alertou
Porque as crianças podem ter feito esse convite, de repente, para um abusador, para um tio, para um vô, que já aproveita aquilo e fala, mas ela pediu em algum momento, né? Ela queria, olha só. Sempre. E a criança tá na ingenuidade, ela não sabe com essa idade que não pode. Naquele momento eu entendi algumas coisas que de repente podem acontecer. Que nessa questão de andar nu, se a pessoa se acostuma, vai andar nu na frente de qualquer um, acha que é tudo bem. Então não vai, a Luna anda nu. Não, eu digo que se acostuma. E Nara, olha uma coisa importante que você trouxe, né? Do abuso. Existem abusadores que abusam de crianças a partir da cosquinha. Sim. Porque a criança entende a cosquinha como uma brincadeira. Então ele fica fazendo cosquinha, a criança perde o ar, e aí ele aproveita para passar a mão nas partes íntimas, para tocar a mão nas partes íntimas. E a criança não percebe. Sim. Porque eles estão no momento de brincadeira. E a criança vai se acostumar com aquela brincadeira. E tem um detalhe. Que se num determinado momento, nessa brincadeira, ele começar a tocar as partes íntimas da criança, e a criança sentir o prazer, porque nós somos seres humanos, e o nosso corpo, né, ele é tocável e a gente vai responder de alguma forma. O corpo vai responder sobre aquilo. E se ela sentir, ela vai gostar da brincadeira, ela vai entender aquilo como uma brincadeira. Como um carinho, e ela vai voltar várias vezes. E depois o abusador vai dizer, mas ela gostava porque ela vinha aqui pedir pra mim. Exatamente o que você trouxe. Sim, mas a importância, né, de você entender então, que trouxe, né, eu já trouxe, eu falei, não pode, nem a mamãe pode, ninguém pode. Porque às vezes, você não falou, aí ela pede pro vô, ela pode pedir pro pai, ela pode pedir pra uma outra pessoa, e essa pessoa, de repente, embarcar nessa história. Sim. Até porque é muito importante a gente dizer, porque as pessoas falam muito sobre o pedófilo, sobre a pedofilia, né? Os pedófilos, na verdade, são só 10%. Realmente, só 10% das pessoas possuem o transtorno da pedofilia, o transtorno de ordem mental, sexual, né? Os outros 90% dos abusadores são abusadores ocasionais. São abusadores que, em algum momento, abusam da criança. Aproveitam uma oportunidade que não tem ninguém, aproveitam uma oportunidade que estão sozinhos com a criança, aproveitam uma oportunidade de uma brincadeira, de uma inocência e abusam. Então, olha como isso é gritante. 90% dos abusadores sabem que estão cometendo violência. Caramba. Só 10% são realmente doentes. Não, é um universo muito, muito triste, né? E aí, voltando pro livro, a gente fica aqui conversando. Márcia fez uma pergunta super interessante das imagens. Já tem uma outra também para falar de literatura, mas eu queria, porque senão a gente passa, não responde, queria que você falasse desse processo. Como é que foi esse processo imagem de escolha, do estilo, como é que tem aqui o nome dele? Quer ver? Samuel Graciano, né? Ilustrações. Samuel Graciano, tá aqui o nome dele. Muito interessante, porque você é designer, você entende bem disso, né? E assim, foi bem observado. O que aconteceu? Quer ir mostrando umas páginas? O que eu fiz, né? Eu entrei num site e algumas pessoas mandaram propostas pra mim. E aí, exatamente nessa página que olha você tá, só! nessa página. Sinergia. Essa página, pra mim, ela é a página mais importante do livro. Por quê? Porque muitas pessoas, muitas crianças e adolescentes acabam se deixando ficar no abuso por muito tempo por conta da questão da culpa. Porque o abusador, ele sempre usa assim, conta pra sua mãe que eu vou dizer que a culpa foi sua, vou dizer que você gostou, vou dizer que você voltou aqui várias vezes, vou dizer que se você não gostasse, você tinha contado. Então o abusador, ele usa essa coisa da culpa pra amarrar, pra prender a vítima por um longo período de tempo. Então, pra mim, essa página era a mais importante do livro. Você deu essa, foi a primeira, pra fazer um teste. Então, para as 3 pessoas, né, do site lá, eu mandei e falei assim, olha, eu queria uma página assim, 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 que tivesse uma criança assustada e que tivesse na época eu não falei mão, eu falei que tivesse uma pessoa, uma imagem, uma sombra grande, uma sombra grande que viesse pegar essa criança, mas essa sombra ela não pode ter sexo. Aí a pessoa falou assim pra mim, nossa, mas o que você quer descrever? Aí eu falei assim, eu quero descrever uma criança, né, que está com medo, que ela é pequena e que o abusador
seja grande, né? E expliquei o que eu queria. Aí assim, o primeiro me mandou A Criança e o Monstro. Eu falei assim, não vai funcionar, porque abusador não é monstro. A gente confunde a cabeça da criança quando a gente fala, olha, um monstro. Não tem monstro. É o tio, o abusador, né? É o tio, é o vô, é o amigo. É uma pessoa, é uma profissional que cuida da criança, né? Então assim, a gente precisa entender que as pessoas são abusadoras. Sim. Né? Então eu falei assim, não, essa não vai funcionar. Então eu já descartei aquele. Aí o segundo, ele trouxe, eu não me lembro assim bem, mas era uma coisa que não tinha nada a ver, ele fugiu da temática. Eu acho que ele não se familiarizou com a questão do abuso, ou pesou pra ele aquela... E ele desenhou uma coisa tipo assim, eu vou desenhar qualquer coisa porque ela só não vai querer. Entregar. Ela não vai querer. E o Samuel, ele desenhou exatamente essa figura que está aí, esta menina. A gente só deu uma modificadinha em pouquíssimas coisas, mas ele me entregou essa imagem dessa menina desesperada, com aquela mão grande ali, né? Porque é nessa página que a gente explica a questão de que a criança nunca é culpada. Porque a criança é pequena, o abusador é adulto e ele sabe que ele tá fazendo coisa errada. Ponto. Então, assim, pra mim era uma página muito importante. Sim. E aí ele me entregou essa lindeza. Porque ao mesmo tempo que ficou... Assim, dá pra ver o medo da criança, dá pra ver aquele, né, a mão, a criança, o medo, mas não ficou uma página pesada. Não ficou... E tem me chama a atenção o girassol, que tem o girassol. Então, aí o girassol foi uma coisa que ele construiu depois. Por quê, Márcia? Por que tem esse girassol aí? Olha o girassol. Ele aparece no final também. Que tá despetalado. É, por causa do final. Não necessariamente, porque assim, o girassol, ele passa permeia, né? Ele está na capa. Ele é um personagem do livro. Ele está na capa. Tem, aqui, ó. Tem um poema do girassol, né, dentro do livro, que o girassol, no caso do poema, é uma criança, né, é uma metáfora de uma criança que sofreu violência, que foi um poema que eu escrevi num dos momentos mais tristes em relação à questão do abuso, porque acabei me deparando com muitas crianças vítimas de violência sexual nas escolas, e esse foi um dos casos mais chocantes que eu tive. Eu cheguei muito desesperada em casa e eu precisava colocar aquilo no papel, e eu acabei escrevendo esse poema e ele entrou no livro. Mas o girassol, ele é símbolo nacional da campanha do enfrentamento, do combate à violência contra crianças e adolescentes. Então, por isso, a presença do girassol. E aí ele falou assim, eu vou colocar um girassolzinho aqui, meio despedaçado, meio caindo, por conta do medo da criança. Como se o girassol estivesse absorvendo o medo da criança. Naquele momento... Márcia, eu falei, esse é o cara. Sim. Não, é uma história. Com essa explicação que ele me deu do girassol, ele me conquistou na hora. Eu falei assim, não vou pedir mais nada. E assim, foi muito a nossa sintonia, que eu acho que isso é muito importante, né, Márcia? Você que trabalha com isso, você sabe, essa sintonia entre o escritor, né, e o ilustrador, ou web designer, né, precisa fluir. Sim. Porque assim, eu quando eu falava pra ele o que eu precisava, porque não tem história, então eu precisava dizer pra ele, olha, nessa página eu preciso disso. Tem a intenção, né? Não tem a emoção, porque é muito da emoção, da sensação. O desenho precisa falar por si só. Com certeza. Né? Então assim, eu vou ser muito honesta, eu mexi muito pouco e eu falava assim pra ele, eu acho que você tá aqui dentro do meu cérebro. Você conseguia captar tudo. Falar o nome dele de novo, Samuel Garcia. E o mais importante, antes de publicar o livro, essas imagens passaram por mais de 2.500 crianças, porque eu fiz várias oficinas com as imagens, e assim, por exemplo, teve imagem que eu vi que não funcionava. Tem umas pegadinhas lá no final que é pra gente orientar a criança, né? Não fale com pessoas estranhas e tal. Nossa, olha, eu coloquei um telefone. Gente, sabe aquele telefone? Antigo! Da nossa a criança olha, que é isso? Olhava e falava assim, olha, não deu o seu... Aí eles ficavam olhando. O que é isso? Respondia. E aí eu falei assim, gente, as crianças só conhecem o celular, né? Aí eu falei assim, não, essa imagem não tá funcionando. Então tiramos o telefone. Então teve esse cuidado também. Então assim, eu fui vendo, por exemplo, as imagens que ficavam mais claras, as imagens que elas
compreendiam mais fácil o que estava acontecendo. Então, antes de fazer realmente a publicação, eu testei as imagens com mais de 2.500 crianças e elas que me identificaram O que funcionava, o que quais eram as não. melhores imagens. Então, para mim, isso não tem preço, porque foram elas que me identificaram, Guiaram, né? que me guiaram nesse trabalho, que hoje é um trabalho que dentro da escola faz uma diferença imensa, né? Eu já passei por milhões de escolas estaduais, municipais, particulares, né? Já levei o livro para outros estados, estou levando, né? Amanhã eu estou embarcando para o Rio de Janeiro, estou levando ele para o estado do Rio, vai ter o lançamento do livro lá. Mais ou menos 2 meses atrás levamos para Minas. Então, assim, a gente está levando, porque é isso, o objetivo é levar o livro para o maior número de estados possíveis, para que a gente possa disseminar isso nas escolas, para que os educadores se sintam mais preparados, mais apoiados para falar. E é um livro super pedagógico, né? Ele foi escrito com esse objetivo, mas isso não impede, por exemplo, de uma tia comprar o livro e falar assim, olha, vem cá, hoje nós vamos conversar num assunto bem legal, mas um assunto sério. E aí você guiar isso. E é muito legal quando também a gente faz isso em casa, Nara, porque assim, toda família tem os seus costumes, tem a sua religião, né? Tem as coisas, aquelas coisas que você valoriza. E aí quando isso é feito em casa, a mãe, ela vai até a mãe, o pai, a tia, eles vão até onde eles acham que é o ideal para aquela criança, porque ninguém melhor que a família conhece, né, a sua criança. E aí eles sabem até onde que eles querem ir, até onde eles acham que a criança tem que saber, né? É diferente da escola. Na escola a gente sempre trabalha os mínimos. Em casa, a família vai trabalhar cada qual com seus valores, da sua maneira, aquilo que acha importante, aquilo que não acha, né? E é muito legal. Eu tenho feedbacks assim maravilhosos em relação a pessoas que eu tive a primeira. Eu tenho uma amiga que ela tem uma pequenininha de 6 aninhos, agora, só que quando ela teve acesso ao livro ela estava com 5. Toda vez que ela quer fazer uma pergunta de curiosidade, ela como diz a minha amiga, as perguntas capciosas, ela pega o livro e fala assim, mamãe, vamos conversar com o livro da tia Cris? Ai, que legal. Aí ela já sabe que no meio do livro ela vai fazer alguma pergunta. É muito interessante. Mas o que ela entendeu? Quando eu estou com o livro, eu posso perguntar. Ela criou esse vínculo, né? Porque a mamãe não vai brigar. Talvez isso seja uma coisa da cabeça dela. Sim. Né? Porque a minha amiga tem assim, uma relação muito boa de sexualidade, de mas diálogo. Talvez foi como ela começou essa conversa, né? E aí criou esse vínculo. Então ela falou assim, Cris, é muito interessante. Toda vez que ela pega o livro e fala, mamãe, vamos conversar com o livro da tia Cris? Eu já sei que vai vir alguma pergunta e eu já fico desesperada. Aí eu falo sempre assim, não sabe responder? Olha, hoje a mamãe não sabe te dar essa resposta. Mas eu vou procurar saber e amanhã eu te respondo. E amanhã, vá na internet, procure o psicólogo. Chama a Cris. Faz qualquer coisa, mas veja a melhor maneira de responder aquela pergunta. E eu sempre falo, Cris, como é que eu respondo algumas perguntas bem capciosas? Com uma pergunta. A criança vem e fala assim, o que é virgem, mamãe? Aonde você ouviu isso? Porque às vezes você está pensando uma coisa e ela está na outra. E a criança quer saber o que é o virgem do azeite. Do azeite, eu lembro dessa história que você contou. Né? Então a gente precisa tomar cuidado. Então sempre responde uma pergunta fazendo outra pergunta. Quem falou isso pra você? Aonde você escutou isso? Porque dependendo do contexto que ela vai te trazer, você já até sabe até onde ela quer saber. Ai, mamãe, como é que eu nasci? Gente, não dá pra falar que é cegonha, porque quando ela descobrir que não foi da cegonha, ela não vai mais confiar em você. E ela não vai te trazer mais nada. Então assim, você nasceu da barriga da mamãe, você nasceu no hospital. Ponto. Aí se ela começar com outras perguntas, você responde as outras perguntas. Sim. Mas responda só aquilo que a criança está trazendo. Simples e objetivo. Nasceu da barriga da mamãe.
É isso mesmo. E responder e perguntar, né? O que você falou é genial. Em casa a gente tem vários momentos de umas... Né? Às vezes não é nem pergunta, são umas frases que você ouve. Outro dia ela não tava tomando banho, de repente ela falou, não, porque não sei o que, vai transar. E a gente olhou um pro outro, assim, eu e meu marido... O que ela falou? Quantos anos ela tem? 8. E aí a gente falou, o que você falou, Lu? E ela repetiu. Aí a gente falou, mas o que é isso? Né? E aí ela deu uma explicação, assim, que ela tinha entendido. E aí a gente falou, nossa, que bárbara. Ufa, deu um alívio. Mas é porque é isso. Não, se você já começa a falar um monte de coisa, a criança já fica. Você assusta. Por exemplo, eu tenho uma amiga, ele teve 3, 4 meninos e agora nasceu uma menina há pouco tempo. Então ele tá assim, naquela coisa de menina, né? E aí ela chegou em casa, a menina acho que tá com 2 aninhos, 3 aninhos, chegou em casa dizendo que tinha beijado não sei quem, Ele surtou. E eu falei assim, fala pra ele respirar, porque assim... Ele vai colocar um medo nessa criança que depois ela vai ficar com medo de contar as coisas, né? Sim. E no final, sabe o que ela beijou? A mão do menino. Ela falou, eu beijei o fulano. Sim, sim. Né? Só que assim, o pai nem molhou o bico, nem tipo, beijou onde, como. Não, como você beija um menino? Como se ela tivesse dado um beijo na boca, né? Um beijo de língua. Sim, sim. E as perguntas vêm, né? Elas são muito... Eu gosto muito de responder, assim. Às vezes a gente fica meio atônico, né? Mas eu gosto muito. E ter 2 crianças em casa me traz várias coisas, né? Um menino de 2, uma menina de 8. Eu acho que em várias casas é assim, a gente educar esses 2 gêneros, né? Que depois são muitos, enfim, a gente não sabe de nada. Mas como que... A literatura, lá em casa pelo menos, a literatura está muito presente, né? A gente sempre lê antes de dormir, a gente tem a biblioteca. Eu tento trazer alguns livros com essas pautas, né? Que nos faz... Como você falou, todo livro pode nos fazer refletir de alguma forma. Sim. Bela Adormecida, os clássicos, e tem esses que estão surgindo que são ainda mais focados, né? Direcionados. Como que você acha que trazer esses livros, sendo mediando, como é o caso do seu, trazendo essa biblioteca mais diversa também para dentro de casa, pode ajudar na educação dessas crianças, tanto meninas quanto meninos, né? A gente sabe que, por exemplo, na infância, ambos são abusados, né? Sim. E a gente sabe que depois a violência recai muito sobre as mulheres, né? A gente tem aí o feminicídio, enfim, as relações que a gente vive hoje. Como que esse universo infantil, da literatura infantil, pode influenciar na criação desses nossos filhos e para uma geração aí, que a gente não vai terminar com isso, infelizmente, mas que de repente pode vir com esses pensamentos, sabendo que já é um relacionamento abusivo, sabendo que pode, o que não pode, enfim. Então, Nara, você trouxe uma questão muito importante, né? Então, assim, a primeira coisa que eu trago você falou, sempre a violência recai mais sobre as mulheres. Uhum. E quem são essas pessoas que violentam as mulheres? Os homens. Os homens. E aí quem foram esses homens? Não. Quem foram as pessoas que educaram esses homens? Sim. Na maioria somos nós, mulheres. Pois é. Então nós precisamos repensar sobre a educação do menino e sobre a educação da menina. Às vezes a gente se preocupa muito em proteger a menina e esquece da educação. E não esquece de educar o menino. Eu gosto de trazer um exemplo muito particular, né? Meu filho começou a namorar cedo, embora a gente conversasse muito cedo, assim, namorar sério, né? A gente tenha falado muito sobre as questões da sexualidade abertamente em casa. O meu filho teve a primeira relação sexual dele com mais de 15 anos, que hoje é uma coisa assim, né? Ele tinha mais de 16 anos. Já fica assim. Ele tinha mais de 16 anos. Não, hoje os meninos estão tendo a primeira relação sexual com 12 anos. 12 anos? 12, 13 anos. Os meninos. Eu fiquei assim, porque a aluna já me perguntou, mãe, quando que eu posso namorar? Olha lá. Olha a pergunta. Olha por quê? Ela falou, não, eu quero saber de você. Aí eu falei,
que eu respondo, né? 15, 18, 20. Não sonha, Nara, não sonha. Aí eu falei assim, acho que uns 15. Tem gente que começa antes, tem gente que começa depois, mas o 15 é uma média boa ali, de você já começar a entender. Eu falei, mas por que você tá perguntando? Conta. Ela falou, não, porque lá na escola a gente tava conversando disso, e uma menininha falou que gostava de outro menino, e outro menino, e eles começaram a discutir de namoro, e aí eu parei a conversa. Aí eu falei, o que você fez? Ela, parei e falei, criança não namora, a gente é tudo criança. Pronto, caso encerrado. Ai, que lindo. Eu falei, tô educando bem. Mas a educação, né? tá vendo a importância da orientação? Sim. É isso. E aí deve ter algum momento de se discutir, então quando que a gente começa? E ela ficou com essa pulga atrás da orelha. Eu falei, então quando eu posso começar? Se eu não posso agora, quando A é? criança Né? tem que estudar, a criança tem que Sim, brincar. E é isso que a gente precisa falar para as crianças, né? E aí o meu filho acabou tendo, assim, a primeira relação sexual dele com mais de 16 anos, o que eu achei fantástico. Tipo, foi com a primeira namorada. Então, sabe aquelas coisas assim? Foi bem legal, né? Eu acho que foi o tempo dele, foi uma escolha dele. Eu acho isso, assim, muito importante, essa questão do adolescente poder optar quando que é o seu tempo, poder optar quando é a sua hora, o seu momento, né? E embora a gente tenha falado muito sobre sexualidade abertamente, ele não tinha curiosidade, né? E isso trouxe o quê? Uma tranquilidade para ele decidir quando era o momento dele. E assim, era a primeira vez da namorada, era a primeira vez dele, foi uma coisa romântica, foi, assim, acho muito legal isso, né? E agora, o que aconteceu com essa história? E aí ele começou a namorar cedo e tal, e um dia ele chegou e falou assim, mãe, eu tô indo pra balada. Eu falei assim, pra balada? Mas a sua namorada, que eu saiba, a mãe não deixa sair esse horário, porque já era tipo umas 10, 11 horas, né? Não, eu vou na balada com a galera. Mas na hora, Nara, peguei o telefone e falei, fulana, teu namorado tá aqui falando que vai pra balada, você tá sabendo? Ele, mãe, você acaba comigo assim. Eu falei, não, eu estou criando um homem. Então assim, não quer namorar, quer curtir a vida, tá tudo bem. Mas não namore sério. Porque se tá namorando sério, vai pra balada, fazer o quê? Sim. A molecada tá indo caçar, e você tá indo fazer o quê? Não. Você tem que ir pra balada com a sua namorada. Se ela não pode sair, você segura aí. Você já não saiu hoje? Você já saiu, já passeou com ela, né? Então, assim, é a questão da moral, né? É a gente educar um homem. Porque se eu deixo, o que vai ser dele quando casar? Ele vai deixar a mulher em casa e vai pra balada. Quando a mulher engravidar e tiver filho, em vez de ele estar ali ajudando a esposa a cuidar da criança, ele vai, como muitos homens fazem. Então, é isso. A gente precisa cuidar, a gente precisa educar cidadãos de bem. E para isso precisa ter os nãos, precisa ter os limites. E as ferramentas, os As livros, ferramentas, vamos os livros. levar. Exatamente. E aí, isso que você falou, né? O que eu acho legal hoje é que a gente tem os livros com as temáticas que abordam, por exemplo, a diversidade. Mas eu não concordo, eu não sou a favor. Então, mas o mundo tá aí, a vida tá aí, a sociedade mudou e a gente tem que ensinar as nossas crianças a respeitar a todos, né? Então, a criança, ela precisa entender que hoje existem vários tipos de família. Não é a sua família, não é na sua casa, e tá tudo bem. Mas ela tem que respeitar a família do outro. Sim. Porque senão ela vai questionar essa família, ela vai às vezes fazer um bullying com essa criança que não tem uma mãe, um pai, que não é a família tradicional, que é uma família com duas mães, que é uma família com dois pais. Então a gente tem que olhar para a sociedade. A sociedade mudou. Sim. E é nossa obrigação orientar as crianças por meio dos livros a respeitar a todas as pessoas. E os livros hoje eles trazem a questão da família, eles trazem várias questões importantes, a questão da inclusão, a questão da religiosidade e principalmente, gente, nós precisamos acabar com o racismo estrutural. E a gente só consegue acabar com o racismo estrutural mexendo na base, falando disso por meio dos livros, que a gente tem livros incríveis, sensacionais. Eu vou encontrar com aqui um fã agora. Incrível. Eu tô assim, ela é uma das minhas escritoras favoritas. Então assim, tem uma escrita maravilhosa sobre a questão do racismo. E aí é importante a gente, por meio da literatura, abordar essas temáticas, né? Trazer para a criança que somos todos diferentes, graças a Deus.
cada um com as suas diferenças, né? A Sim. gente tem a inclusão, né? A gente tem a Carol Porto, que também é uma escritora na cidade, que fala brilhantemente sobre a questão da inclusão das crianças com autismo, né? Das pessoas com Sim. deficiência, que elas precisam ser acolhidas dentro das escolas, por todos os amigos, que elas não têm que ser excluídas. São pais que excluem. Eu tenho mães que relatam que o filho com deficiência, ele não é convidado para festa nenhuma. Nem quando é festa de Tem mesmo. menina e nem quando é É festa festa de de menino. Triste. Porque agora tem isso, né? Festa só de menina, festa só Tem. de menino e as festas misturadas. E aí eu tenho mãe que fala, Cris, é de doer, porque o meu filho não é convidado nem Pra uma nem pra outra. nem pra uma nem pra outra. Então, assim, essas crianças são cruéis. Não são as crianças, São as crianças, que são são os cruéis. pais, né? São os Quem tá pais educando que essa não... criança. Exatamente, Márcia. E os livros, eles colaboram com isso. Eles facilitam a vida do adulto. É muito fácil você pegar um livro e ensinar para uma criança, que hoje a gente tem diversas famílias. Não é a nossa é essa. Tem a mamãe, tem o papai, mas um amiguinho da escola pode ter Sim. duas mamães. fazer- E a própria criança vai falar Eu ia assim, falar. mãe, mas você sabe que a Luísa, Sim. ela tem duas mães. Eu achei tão interessante isso. Então, é a família dela. Exatamente. E eu acho que mostra até a possibilidade da criança ser diferente, né? Porque muitas da sexualidade começa às vezes nessa fase de 12, 13, 15, a criança já sabe, a menina já gosta de repente de menina, e por muito tempo isso foi muito errado, né? E você ter um livro desse que mostra que é possível, ela já começa a se sentir pertencente É, também, já né? não Se cria- vê, já não aumenta o é problema. ok eu estar sentindo essas coisas que eu ainda não sei o que são, mas que já indica alguma coisa. E que também a gente precisa lembrar, Nara, que a sexualidade e a orientação sexual, ela é uma coisa que transita a vida inteira. Tem gente que fala assim, nossa, mas essa pessoa era casada com Sim. um homem e agora, depois de velha, sim, ela se redescobriu. Sim. A Se orientação libertou, às vezes. Às vezes ele já sentia, ele já tinha desejos e ele, por conta da família, Sim. por conta da sociedade, ele se guardou, ele se fechou. Então a gente não sabe, e isso não é assunto nosso. Eu costumo dizer que a orientação sexual é uma coisa de ordem particular. Sim. É uma coisa privativa. E quando eu vou conversar com os adolescentes da escola, eu sempre falo, gente, vem cá. Por que vocês têm que se incomodar tanto com a vida sexual do outro? Não é problema seu, não é sobre você, não é sobre o seu exatamente, corpo, não é sobre não você. é sobre a sua Sim. vida, é sobre o outro. Você tem que respeitar e não tem que ficar perguntando pra ninguém qual é a orientação sexual do outro. Aí eu gosto de trazer sempre esse exemplo, eles ficam chocados, eles ficam impactados. Eu falo assim, vem cá, você acorda de manhã, a sua mãe tá na cozinha, você perguntou pra sua mãe se ela transou com seu pai? Claro que não! Não quer nem Então, saber, né? Pois é, então. Só que a sua mãe é a pessoa que você tem mais intimidade. E aí você quer chegar na escola, você quer chegar num lugar que você não tem intimidade suficiente com aquela pessoa e você quer perguntar pra ela o que ela tá fazendo da vida sexual dela? Eles ficam tudo me olhando Para pra assim, pensar. impactados. Né? Refletem, né? Porque assim, Reflexão. é pessoal, é íntimo. É. Você tá falando da sua privacidade mais íntima, que é a sua sexualidade. Sim. Você não é obrigado a dividir com ninguém. E eu falo isso para os adolescentes. Você não tem que se colocar numa caixinha. Você não tem que se rotular. Você não tem nem idade para se rotular. Você não precisa ficar provando nada para ninguém. Viva a sua sexualidade de uma forma íntima para você, Né? É, sim. Porque- Exatamente. né? aí E a se gente for vai pra se trazendo, expor, é pra se expor de alguma forma que faça sentido também pra aquela pessoa. Se você enfim, tem se esse quiser, desejo, é. se é desejo seu, tudo Ok, bem, tudo bem. tá ok. Mas não porque pra se Mas encaixar, não pra se né? encaixar e também não pra fazer modinha. Sim, Sim. muito Ah, mesmo. porque tá todo mundo beijando menina, agora eu vou beijar menina. É. Mas isso aí, Márcia, eu vou falar, é culpa dos pais. Sim. Que não orientam a criança ou adolescente em casa. Porque se a criança ela tem uma orientação, ela vai entender que é a mesma coisa a droga. Tá todo mundo usando droga. Ah, eu tenho que usar também porque eu tenho que Enquadrar. me enquadrar. Ah, porque se eu não fumar, eu não vou fazer parte do grupo. Se aquela criança, se aquele adolescente, ele é educado, com autoestima, de entender que se Sim. todo mundo ali tá usando droga e tá me obrigando a usar droga pra fazer parte daquele grupo, não são bons amigos pra mim.
ele vai saber reconhecer que aquele grupo não é um grupo bom pra ele. Porque assim, o outro pode usar droga, mas não pode me obrigar a usar droga. É sobre isso. Exatamente. Sim. Aproveitando esse assunto aí, que a gente parece até que a gente combina, né, as conversas, mas não. Vou fazer uma pergunta, a gente já tá indo pro finalmente. Então, vou fazer uma pergunta que a Raquel, né, que é a nossa parceira aqui do Shake, que não tá aqui hoje, ela fez uma pergunta, vou até ler pra te passar o que ela colocou aqui. Pegando uma carona nessa pergunta, nesse assunto que a gente já tá falando aqui, tem um trabalho recente de uma universidade na Califórnia que eles criaram uma estrutura de inteligência artificial para analisar livros de histórias infantis e detectar casos que ratificam preconceitos e estereótipos. O resultado é que as histórias tradicionais que conhecemos das fadas e princesas ficaram realmente datadas. Estão cheias de princesas que precisam ser salvas e belos e corajosos príncipes. A princesa come uma maçã envenenada, é presa, sequestrada ou amaldiçoada, submetida a trabalhos forçados, algumas até morrem, sem conseguir mudar a situação. Sempre quem vai tirá-la desse mundo ordinário e do perigo é o tal do príncipe. Ou seja, enquanto ela sonhava com o amor, os personagens masculinos, príncipes, reis e heróis, estavam matando dragões, quebrando as maldições e salvando mulheres indefesas. Estamos conseguindo mudar esse enredo ou ele ainda forma as bases das nossas crianças? Olha, eu tô arrepiada assim do começo. Ai, Raquel. Olha, eu me arrepiei inteira. Porque assim, estamos conseguindo mudar. Estamos, Prova disso é que hoje nós já temos livros de princesas negras. Princesas que soltam pum! Exatamente. Princesas da vida real. Princesas indígenas, né? E princesas que não são indefesas. Porque aonde que está escrito que as mulheres são indefesas sempre, todo o tempo? Somos todos seres humanos. Todos temos fraquezas, mas todos temos as nossas forças interiores. E é isso que a gente precisa colocar para a criança. Sim. Né? Que somos iguais perante a vida. Hoje mesmo eu precisei educar de uma maneira muito carinhosa um comentário que foi feito enquanto a gente almoçava. Eu não quis comer uma cebola, eu odeio cebola desde criança. E aí veio o comentário: isso é coisa de mulherzinha. Olha lá, sua filha conseguiu comer, ela também não gosta muito. Eu falei, vamos repensar essa frase? Desculpa. Eu não queria perguntar. Vamos repensar essa frase? Porque olha o que você tá falando. Nossa senhora. Aí a Luna, eu não sou mulherzinha, né? Aí ficou aquela discussão, eu falei, então, são frases que a gente precisa repensar. E que tem tudo a ver, né, com isso que a gente traz, porque tá dentro do nosso cotidiano. Sim. E a Luna, não foi pra Luna, foi pra mim. E a Luna ouviu. Só que como que ela vai entender aquele mulherzinha? Mas você é mulherzinha, você não vai comer uma cebola? Eu falei, não vou, já tentei, não quero. Né? O que significa ser mulherzinha, né? Ser fresquinha? Aí a Luna, mas eu não sou fresquinha. Daí ele falou menininha, né? Coisa de menininha, que é pior que mulherzinha, né? Menininha. Aí ela falou, aí ele assim, aí foi explicado, porque é fresquinha. Aí a Luna, mas eu sou menininha, não sou fresquinha. Eu falei, pois é, vamos repensar? E é isso. É no almoço, né? É no dia a dia, é com livro trazendo pra dentro de casa que a gente vai conseguir repensar e mudar, porque a violência tá presente todos os dias, em todos os lugares. E a violência, ela é tão sutil, gente. Sutil, né? Igual menininha, ela menininha. É muito sutil e ela vai permeando a vida da criança, ela vai permeando a vida do adolescente, mas a gente pode educar crianças questionadoras, e eu adoro isso. Assim, o maior orgulho que eu tenho do meu filho, da educação que eu dei ao meu filho com 23 anos se formou, foi embora, mora sozinho num outro país extremamente machista. Meu filho está na Itália. Ele fica indignado, às vezes ele me liga com tanta indignação, ele fala assim, mãe, você não acredita, se a menina aqui colocar uma blusa de botão e colocar esse botão aqui do meio mais aberto, os homens acham que tem o direito de falar piadinha, de mexer, de colocar a mão na perna. Então, assim, é um povo extremamente machista. Sim. E aquilo perturba ele. Por quê? Porque ele foi criado com muita a questão do respeito às mulheres, o respeito, a igualdade, né? Um dia ele foi trabalhar com uma blusa um pouquinho mais justa, porque ele desfilou, ele foi modelo por um tempo, então ele tem
um estilo mais próprio. Meu filho é muito liberto dessa coisa. Isso aqui é roupa de mulher, isso aqui é roupa de homem. Isso aqui é um casaco de menina. Não, é casaco de pessoa. Gostei, e se ele gostou, ele vai usar e tá tudo certo, né? E isso me deixa, assim, muito feliz. E aí ele fica com indignação e ele chegou no trabalho com essa camisa e o rapaz falou pra ele, mas você veio com a camisa da sua irmã, da sua mãe? Isso é uma camisa de mulher, tá ridículo. E ele perguntou assim, então, tá ridículo pra quem? Eu não te perguntei o que você acha da minha roupa. Por que você acha que você tem o direito de dar a sua opinião sobre uma coisa que eu nem te perguntei? E aí a pessoa, né, saiu e meio que ficou sem ainda entender bravo, ainda, né? Sem entender ainda, né? Mas ele muito articulado. Mas é sobre isso. É a gente trazer essa coisa questionadora para a criança aprender a se autodefender, né? Segurar a autoestima, porque ele poderia ficar derrubado ali com aquela pergunta, com aquela piadinha, né? Então a gente precisa trazer essa coisa do questionar. Por que é uma roupa de mulher? Por que menina não pode usar rosa? Por que essa coisa do rosa e azul? Eu tenho pavor disso, né? Então a gente tem que quebrar esses estereótipos, porque esses estereótipos, eles são a base do preconceito. A base do preconceito está nisso, né? Sim, e eu acho que com a literatura, com a educação, com a arte, que vai ser o terceiro episódio, a gente consegue contribuir com essa nova narrativa, né? Contribuir para quebrar esses paradigmas, para reinventar, para mostrar que pode ser diferente, para mostrar que simples expressões no dia a dia elas podem ser repensadas. Não é uma bronca, né? Mas é só pra gente repensar e o que a gente tá ensinando, né, para meninas e meninos. Porque do meu lado tinha uma menina e um menino. O que eles iam entender com essa expressão se ela não fosse corrigida naquele momento, né? O que a gente ia eternizar em várias outras situações. Então a gente agradece imensamente, Cristiane, esse bate-papo. Antes de agradecer, a Márcia vamos encerrar com o poema dela? Podemos. Mas então eu vou fazer assim, ó, a gente agradeço o Jornal Boc News, a equipe aqui, Chalub, Fernando, Felipe, que está aqui gravando, o nosso técnico, a esse espaço, né, a essa conversa. Quem quiser assistir os outros episódios, assistir o próximo, é só acessar as nossas redes sociais, o nosso site, observatoriochega.com.br, Instagram, Facebook, Observatório Chega. A Cris fala das suas últimas palavras e a Márcia encerra lindamente com esse poema, trazendo aí poesia para o nosso fim de conversa. Desde que você falou, fiquei com vontade de ler. Olha, eu quero agradecer o convite, o carinho, né, a importância de vocês trazerem essa temática para abordar no programa. Vocês estão de parabéns, muito obrigada. Nós, educadores de sexualidade, agradecemos sempre. E eu quero deixar o meu Instagram, se alguém quiser, né? Claro, eu sempre trago várias temáticas lá, a gente aborda muita coisa, sempre eu coloco onde que a gente vai estar ou não. Então é Cristiane com CH, Andrea sem o I, oficial. Cristiane, Andrea, oficial. E se alguém tiver interesse em adquirir o livro, tem nas grandes páginas, né? Na Amazon, nas Americanas. É só entrar lá e acessar. Muito legal. E proteger a sua criança, né? A prevenção é tudo. Para tudo, né? Prevenção, para prevenir e para que a gente faça com que elas entendam o que de repente elas estão passando ou poderiam passar, e informação pode salvar vidas, né? Exatamente. Esqueci de agradecer também a Raquel Alves, que não está aqui com a gente, que fez nosso roteiro, que ficou com Covid esses dias, não pôde estar presente, mas que super participa e colaborou aí com essa nossa conversa. Márcia, e se alguém não conseguir achar ela, chama a Nara, me chama que a gente passa o contato da Cris rapidinho, né? Eu vou também sugerir pra gente fazer uma lista na legenda desse vídeo de livros de literatura infantil. Ótimo. Fechou? Fechou. Tá bom. Eu tenho alguns aqui já em mente. Eu amo Girassol, né? Amo minha flor favorita. Tem vários plantados também lá pelo tem o meu e da Luna. O Segredo dos Girassóis. Espero que eu leia a altura do teu livro, do seu texto. Eras como um girassol, amarelo, radiante e brilhante, mas um dia roubaram-te a alma. E como toda flor que é tocada com maldade, perde a cor, o cheiro, o perfume. Posso ver-te despedaçando, despetalando e choramingando até o amanhecer da vida.
Buscando a proteção do sol, da terra e do amor, a água vem para lavar a vida novamente e tentar apagar o que não é bom, devolver-te a alma eternamente. Mas não é assim tão fácil. Trazer de volta a alegria roubada de agora, fazer a flor sorrir, correr e brincar, como nos tempos de outrora. Peço a Deus todos os dias que não machuquem, que roubem a alma dos girassóis, que não lhes tenham amor. Estou emocionada, desculpa, vou ler esse último de novo. Peço a Deus todos os dias que não machuquem, não roubem a alma dos girassóis, que lhes tenham mais amor, que lhes protejam, os heróis. Os heróis somos nós. Exatamente, muito bom. Obrigada, Cris. Márcia. Obrigada a todo mundo. Até o próximo, gente. Fiquei emocionada mesmo lendo, hein? Chega. Observatório da Violência contra a Mulher. Uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta. Chega!